Em 15 de setembro de 1989, nascia em Guarulhos o José Henrique da Silva Dourado, que é muito conhecido no futebol nacional como Henrique Dourado, ou para muitos, o Ceifador, por sua comemoração bastante conhecida no Brasil. Em 2007, Henrique Dourado iniciou sua carreira no Flamengo de Guarulhos e rodou por alguns clubes de menor expressão antes de se destacar no Mojimirim no ano de 2013. Neste mesmo ano de 2013, o atacante chegou a fazer um hat-trick pelo Mojimirim na goleada por 6-0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. Dourado começava ali, se destacar no futebol nacional, e foi em meados de 2013 que o jogador foi contratado pelo Mirassol. Mas se liga só, pelo Mirassol o Henrique Dourado jamais atuou, e essa passagem dele foi meio que estranha, né? Exatamente pelo fato dele não ter atuado pelo clube paulista. Durante sua trajetória no Mirassol, ele foi emprestado por várias equipes, entre elas o próprio Cruzeiro lá em 2015. Mas antes de falar sobre isso, a gente tem algumas coisas importantes para citar. Logo após ser adquirido pelo Mirassol, o Henrique Dourado foi emprestado para o Santos. E lá no Peixe ele acabou não permanecendo por muito tempo. E na sequência ele acertou sua transferência para a Portuguesa. Já na Lusa, ele começou a se destacar no futebol nacional de vez, e aí foi quando ele foi artilheiro do Paulistão no ano de 2014. E aí, no mesmo ano de 2014, em abril, ele acertou sua transferência para o Palmeiras também por empréstimo, e aí no Verdão ele se destacou de vez também, marcou 18 gols e aí se tornou um dos grandes atacantes do futebol brasileiro na época. E aí, depois dessa passagem pelo Palmeiras, ele foi emprestado novamente pelo Mirassol, desta vez para o Cruzeiro. Sim, Henrique Dourado já jogou pelo Cruzeiro. Para quem não se recorda, isso aconteceu em 2015. Mas a passagem dele por Belo Horizonte não foi muito boa não. Ele disputou só 11 partidas e marcou um único gol. Na sequência, ele teve a oportunidade de atuar no futebol português. Ele foi para o Vitória Guimarães e aí ele permaneceu até junho de 2016. Quando ele retornou ao Brasil e desta vez para atuar no Fluminense. E, pelo menos na minha opinião, a melhor passagem dele por uma equipe brasileira. Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2017, conquistou a Taça Guanabara em 2017 e aí no Fluminense ele ficou conhecido mesmo como o Ceifador, né? Chegou a ser comprado pelo Fluminense, ele que ainda pertencia ao Mirassol até neste ano de 2017. E aí no início de 2018 o Flamengo começou com esses grandes investimentos no futebol como tem até hoje, né? E aí uma das contratações do Flamengo foi o Henrique Dourado, que pertencia ao rival, né? Ao Fluminense. E aí, com a camisa do Flamengo, o Ceifador disputou 45 jogos e marcou 15 gols. O jogador deixou o rubro-negro no início de 2019, em fevereiro, quando ele foi negociado para o futebol chinês. E aí na China ele acabou disputando 53 jogos, marcou 23 gols e sendo 8 de pênaltis. E para quem não sabe, Henrique Dourado, ele é conhecido, né, pelas suas cobranças de pênaltis. É um jogador que é muito bom na cobrança de pênalti, inclusive durante anos, né, da passagem dele pelo Flamengo e também pelo Fluminense, todos brincavam, né, que ele não perdia nenhuma cobrança, e realmente não perde. É bem difícil você encontrar uma cobrança perdida de Henrique Dourado em pênaltis. E aí no futebol chinês, só concluindo, também foram 5 assistências, e Dourado no final acabou sendo suspenso do futebol chinês após dar uma trombada intencionalmente em um árbitro. E aí ele ficou de fora dos gramados até então. Agora acertou o seu retorno para o Cruzeiro nesse ano de 2023, buscando retornar aos bons momentos que viveu em sua carreira, e agora vestindo a camisa estrelada pela segunda vez, tentando também se redimir depois de uma primeira passagem apagada, né? Não conseguiu repetir o sucesso que teve aí na Portuguesa e em seguida voltou a ter sucesso pelo Fluminense e também pelo Flamengo, né? Então a gente pode dizer que Henrique Dourado chega para agregar o setor ofensivo do Cruzeiro. Mesmo com 33 anos, dá para acreditar que o atacante vai ser importante para o Cruzeiro nesse ano de 2023. Então é isso, galera. Esse é o Henrique Dourado, um pouquinho da trajetória desse atacante, um dos grandes atacantes do futebol brasileiro, né? Um dos mais conhecidos nos últimos anos, e que agora é o atacante do Cruzeiro, né? Vai disputar essa posição com o Gilberto.
Comenta aí o que você achou do vídeo, comenta aí o que você achou da contratação do Henrique Dourado e também de qual jogador você gostaria que a gente contasse um pouquinho mais da história aqui pra vocês. Então é isso e até a próxima.